Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo de hoje era na verdade para ser um vlog do show do BTS, só que naquele formato bem tradicional de vlog mesmo. E eu comecei tudo certinho, eu comecei gravando em casa antes de sair a introdução, mostrando qual roupa eu ia usar e etc. Só que quando eu cheguei no estádio, eu esqueci total que eu tinha que continuar gravando. Mas pra não deixar passar em branco, até porque eu não falei de outra coisa nas minhas redes sociais esse fim de semana, eu vou contar aqui como foi a experiência de ter ido na Speak Yourself World Tour, como eu consegui os ingressos, a organização do local, algumas curiosidades que eu percebi e, obviamente, o show em si. Eu tô aqui com a colinha com as anotações de algumas coisas que eu não podia esquecer de comentar, também tô aqui com a pasta aberta das coisas que eu gravei, porque se eu fosse confiar só na minha memória, vixe. Então, primeiro passo, ingressos. Eu já estava bem nervoso no dia que abriu as vendas do primeiro dia, porque eu sabia que ia ser disputado. Eu vi muita gente falando que talvez não fosse dar sold out, show de K-pop em estádio, no Brasil, balalá, mas eu mesmo nunca tive essa dúvida e eu já sabia que ia ser muito difícil. Apesar dos poréns, o site da Eventim estava muito bem preparado, óbvio que teve uma baita fila, mas eu acho que depois de uns 50 minutos tentando, com 2 computadores, 9 abas abertas e um celular, eu consegui ter acesso à área de compras. Quando eu consegui, todos os setores ainda estavam disponíveis, porém eu já tinha decidido antes que eu ia de cadeira inferior, porque eu estava chutando a loucura que ia ser aquela pista premium, e da cadeira inferior, pelo menos eu ia ter uma visão reta do palco e ao mesmo tempo ver tudo o que ia acontecer. Porque eu lembro que a última vez que eu fui em um show em estádio foi quando a Madonna veio com a MDNA Tour, e eu fui de pista premium e eu não vi praticamente nada. Eu acho que o show inteiro, de umas 2 horas e meia, eu só vi umas 3 vezes o vulto assim passando. Uma vez quando ela passou pela passarela e outra quando ela subia numas caixas de LED que tinha no palco principal, daí como ela ficava bem lá em cima, daí eu consegui. Vendo pelo YouTube, a turnê é realmente muito linda, mas lá da pista premium não dava pra ver praticamente nada e olha que eu tenho 1,74, não sou aquele gigante, mas também não sou tão baixinho, né? Mas daí ok, comprei a minha cadeira inferior, tava bem feliz. Até eu descobri que o Soundcheck, quem tinha comprado o Soundcheck, além de ter a entrada prioritária, ainda tinha uma subdivisão dentro da pista Premium. Era basicamente uma Premium dentro da Premium e eu não tinha me tocado disso quando o mapa da turnê foi divulgado. Eu achava que era só uma entrada prioritária e entrar um pouco antes de todo mundo, e como a pessoa já estava lá, o lugar dela lá na frente já estava guardado. Mas não, eles realmente tinham um pequeno espaço só para eles e que, querendo ou não, justificava o valor a mais que era cobrado. Porque da última vez que o BTS veio era Soundcheck, você comprou o Soundcheck, você ia lá, via a passagem de som, saía e entrava com todo mundo quando o show fosse começar. Dessa vez não, realmente tinha um espaço bem privilegiado lá dentro, livre de apertos e que ainda te dava direito a transitar pela parte de baixo da arena. Da arena não, do estádio. Mas enfim, com o tempo foi dando aquela vontade de ver o show um pouco mais de perto, mas isso já tinha passado tanto tempo, já tinha vendido o segundo dia completo e tal, e na minha cabeça era tipo, sem chance de aparecer uma pista premium de novo. Daí que na sexta-feira, antes do show, quando eu já tava deitado pra dormir, eu resolvi abrir o app lá da Eventim só pra descargo de consciência, e tava lá. Pista premium disponível para os 2 dias. Obrigado, Jim. Eu sei que tu me sondas. Comprei, tava pronto pro fim de semana inteiro. Em um eu ia ver o show completo lá de cima e no segundo eu ia ver eles mais de pertinho. No primeiro dia eu saí de casa era mais ou menos 1 da tarde, eu cheguei lá no estádio por volta de 1h30 para encontrar uma amiga, que eu fiz aqui pelo canal, aliás, a gente começou a conversar bastante pelo Twitter e se conheceu pessoalmente lá. Um beijo, Ju, e todo mundo do grupo Under7s, eu tô ligado no que vocês andam falando de mim. Daí ela tava no final da fila A, que era o portão que ela ia entrar, e quando a fila começou a andar, ela foi pro dela e eu fui procurar a minha entrada, que era o portão D. Meu erro. Por algum motivo eu tava achando que a minha fila ia estar muito pequena, porque tipo, na fila A entrava a cadeira superior e pista premium, se não me engano. Na fila B do portão B entrava todo o pessoal da premium. No portão C entrava prêmio, superior e inferior. No portão D só entrava o pessoal da cadeira inferior. Como o meu portão era o único que só entrava para um único setor, eu imaginava que a minha fila ia estar pequena porque no dela a gente estava no final da fila e vendo a entrada. Resultado, eu passei tanto tempo procurando o final dessa fila porque era quase umas 10 quadras de fila. E assim, 10 quadras longas, com praça, shopping e tudo mais, viaduto. E quando eu tava quase desistindo e indo lá para o portão esperar a fila acabar e eu poder passar, eu achei o final da fila e conheci a Ju, que foi com quem eu fiquei esse primeiro dia. Apesar de que a fila estava muito grande, no final até que ela andou bem rápido. Eu acho que uns 50 minutos a gente já estava chegando na entrada
E o problema foi que, apesar deles terem dividido em portão A, B, C e D, no final, lá na hora, montaram uma fila única para todo mundo que ia entrar na inferior, e todo mundo que estava na minha fila, do meu lado, todo mundo era portão C. Eu era o único D, eu tava até com medo de não entrar, mas entrou todo mundo no D. Entrando no estádio, mais fila, porque a gente queria ir no Merch, e essa fila, apesar de ter sido pequena, ela demorou muito mais. Eu acho que demorou 1h30, porque o pessoal tava escolhendo produto, tava passando cartão, trocando dinheiro e tudo mais, então por aí vocês já imaginam. A minha amiga, ela comprou o Light Stick, o Arm Bomb, e eu comprei essa camiseta aqui, que vem com esse bordadinho aqui muito bonito, e vem aqui, peraí, deixa eu virar aqui, e aqui na parte de trás, não sei se vai dar pra ver, mas tem o Love Yourself, Speak Yourself Tour, blá blá blá. Eu, na verdade, queria ter comprado um moletomzinho, não é moletom, acho que era só um blusão, que tinha o logo deles e as cidades que a turnê estava passando por trás. É, aqui na parte de trás, né? Só que só tinha a amostragem, daí eles não vendiam a amostragem, mas era o item mais bonito que eu vi na loja. Daí, saindo do merch, a gente finalmente foi procurar os nossos lugares, e daí foi o maior problema, porque já era quase umas 6 da tarde, tava faltando mais ou menos só 1 hora para o show começar, e daí todos os melhores lugares estavam pegos, tipo a lateral, assim, porque o estádio ele é oval, né? E daí essa lateral aqui dava uma visão perfeita pro palco, só que não tinha um lugar disponível. Daí a gente acabou indo lá pro final, que acabou sendo o pior lugar de todos, porque tinha toda a estrutura na frente. Daí, como a gente já tava em um lugar bem ruim mesmo, eu aproveitei para ir no banheiro antes do show começar. E essa foi a minha sorte, porque eu acabei me perdendo lá por dentro, e na volta eu saí bem distante do portão que eu deveria ter voltado. E daí, quando eu tava indo me encontrar com a minha amiga, com a Juliana, que eu conheci lá na fila, apareceram 2 anjos que vieram falar comigo, que são inscritos aqui do canal, e do lado dele tinham 2 lugares sobrando. Eles ofereceram pra gente e a gente pôde assistir o show de um lugar bem melhor. Quem já é fã do BTS provavelmente já sabe que os shows deles não têm atração de abertura, eles colocam uns clipes pra ficar passando. E nesse caso até que foi legal, porque muitas músicas importantes deles acabaram não entrando no setlist dessa turnê. E daí essa foi a oportunidade que a gente teve para cantar Blood, Sweat and Tears, Spring Day, e foi muito legal porque o estádio inteiro estava cantando. Mais pra frente eu falo um pouco melhor sobre a setlist, mas o legal dos clipes é que eles meio que serviam como uma contagem regressiva também. Tipo, teve uma hora que começou a tocar Mic Drop, logo em seguida veio Fake Love. Eu já tava imaginando que se o próximo fosse Idol, ia ser o último clipe a ser exibido porque foi o penúltimo comeback deles. Daí começou a tocar Idol, quando o clipe acabou as luzes apagaram, acenderam de novo e eles entraram no palco. Uma curiosidade é que eu já tinha visto alguns trechos dessa turnê pelos shows nos Estados Unidos. E daí quando começou toda aquela pirotecnia, fogo por todo lugar, eu olhei pro palco e não vi os tigres. Eu fiquei, gente, será que não trouxeram a estrutura completa? Porque eu jurava que esses tigres eram de metal ou algo assim mais sólido. Daí que num piscar de olhos começaram a encher uns balões e os tigres surgiram. E logo em seguida foi a vez deles.
logo aqui a gente já tem duas coisas que precisam ser enaltecidas. A estrutura veio de fato completa. E eu acho que isso é algo que a gente realmente precisa enaltecer, porque a gente já está tão acostumado com a maioria dos shows internacionais que vem para o Brasil. A gente vê tudo tão bonito no YouTube, em DVD e tudo mais, e quando chega aqui, chega tudo tão capenga, que quando alguém decide trazer algo completo, a gente até se surpreende. E assim, eu até entendo que nem sempre a culpa é do artista, porque ele vai trazer pra cá o show que contrataram. Mas se a própria equipe do artista já vende 2 modelos de show, então meio que acaba sendo, porque pra gente, pro público, se a gente for olhar, esses grandes shows internacionais, eles não costumam ter uma diferença muito grande de valores. Considerando a pista premium, que costuma ser o mais caro, eles sempre variam ali entre 500 e 700 reais, então a gente está pagando quase sempre o mesmo valor. Se um pode trazer a estrutura completa e o outro não, eu acho que essa é uma decisão que fica para a empresa e como no fim das contas a gente acaba sempre indo, né? Eles acabam optando pela forma que vai dar mais lucro para eles. Os meninos do BTS, eles gostam muito do Brasil, e eu não tô falando isso só de boca para fora não, porque vocês podem ver, quase toda grande turnê internacional que passa pelo Brasil, ela passa já no final, nas últimas datas, quando já fizeram todo o circuito principal e ainda tá sobrando data. Daí conseguem encaixar o Brasil. Porque antes daqui eles só fizeram os Estados Unidos, daí foi Estados Unidos, Brasil, agora vão fazer Europa e depois Ásia. Quando que a gente vê uma turnê de um grande artista internacional passando pelo Brasil em data prioritária? Porém, ainda assim, eu tenho quase certeza que foram eles que bateram o pé. Tipo, a gente consegue incluir Brasil sim, mas só se contratar a estrutura completa. Foi o que fizeram e acabou sendo melhor pra gente. Muita gente pode até falar que eles só vieram por conta do dinheiro e realmente, se fosse de graça, eles não iriam vir. Mas olha aí no mapa, no hemisfério sul inteiro do Mapa Mundi. O Brasil é o único país incluso nessa turnê. ARMYs, agradeçam por vocês serem fãs de alguém que fazem conta de vocês. Uma segunda coisa que eu quero destacar e que isso também está ligado com a parte da estrutura é que esse show ele é feito para todo mundo que está ali. Quem está lá na cadeira superior vai ter uma boa visão por conta dos telões gigantes que eles incluíram. Quem está na cadeira inferior também já vai ter uma boa visão. Quem está na premium, obviamente, no soundcheck mais ainda. E quem está na pista, que geralmente costuma ser um setor bem esquecido pela maioria, esse talvez seja o melhor setor dessa turnê, porque 50% do show acontece no palco secundário, porque tem o palco principal, tem a passarela e tem um pequeno grande palco ali. E esse pequeno palco, ele é feito para pista comum. Então, não importa se você pagou muito, se você pagou pouco, se você pagou o ingresso intermediário. Todo mundo vai ter uma boa experiência nessa turnê. Quando eu vi o setlist dessa turnê, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu não consegui ir no show de 2017. E daí muitas músicas que eu gosto, muitas músicas importantes na carreira deles e algumas das favoritas dos fãs não foram incluídas. Blood, Sweat and Tears, Spring Day, Magic Shop, que o pessoal até puxou lá um coro na arquibancada antes do show começar, Save Me, tantas. E daí eu fiquei, meu Deus, no primeiro show do BTS que eu vou ver, a maioria das músicas que eu gosto não foram incluídas. Porém, lá na hora você entende o porquê disso. Primeiro que essa é a turnê do novo álbum deles, o Map of the Soul Persona, então obviamente que vai ter bastante música desse último lançamento.
Segundo, que eu acho que algumas músicas são muito importantes para eles e para os fãs para serem apresentadas de qualquer jeito. Por exemplo, muita gente achou um pouco aleatório ter Outro Wings e So What e não ter DNA e Spring Day. Mas uma coisa é quando você vê só os títulos ali, outra coisa é quando você vê o projeto todo sendo executado, o show completo sendo apresentado. Spring Day não ia combinando o bloco de abertura que já tinha Dionysus e Not Today. Outro Wings dá ali um clima de transição para o solo do J-Hope que ia vir logo em seguida. Então, apesar de eu não ter visto várias das minhas favoritas, o setlist estava redondinho. Aqui a gente ganhou um pequeno bis com Airplane Part 2, que eles fizeram a capela. Eu não tenho certeza se essa música foi apresentada nos shows dos Estados Unidos, eu não vi nenhuma setlist, mas pela forma que eles apresentaram, eu acho que eles incluíram ela aqui de um jeito assim meio espontâneo, por conta deles saberem que o Brasil é um país latino. Uma outra parte que eu achei bem legal foi que no solo do Suga eu vi muita gente tretando no Twitter, porque nos Estados Unidos tem uma parte que o Suga coloca o microfone e ele já espera que o pessoal cante junto. E nos Estados Unidos isso não aconteceu nenhuma vez. Daí aqui no Brasil, na hora que o pessoal escutou a primeira nota, o estádio já tomou de conta, nem precisou ele esperar dar o microfone. Da minha percepção, se eu me recordo bem, a música que o pessoal mais cantou assim estrondosamente foi o solo do Jin com Epiphany. Porque apesar do solo do Suga todo mundo ter se esforçado pra cantar, o menino é um rapper, né? Então se rapper já é difícil em português e em inglês, imagina em coreano. A música do Jin ela é um pouco mais leve, ela é bem mais emotiva, e daí, aquilo tomou conta do estádio. E uma coisa que me surpreendeu no fato do solo do Jin ter sido a que mais uniu o pessoal, vamos dizer assim, a que mais fez o estádio cantar junto, pelo menos na minha percepção, isso me surpreendeu porque eu tava esperando que isso fosse acontecer com o Euphoria do Jungkook. Mas, como vocês bem sabem, nessa hora o menino voa pelo palco e daí o pessoal começou a gritar desesperado. Depois eu até vi nos vídeos do YouTube que a arquibancada cantou junto, mas eu só tava escutando o grito de lá. Pra não repetir muitas coisas, vamos falar agora do segundo dia e daí a gente já compara o que rolou de diferente. Como eu já sabia que no domingo eu ia de prêmio, então eu nem fiz muita questão de sair muito cedo. Eu saí era mais ou menos umas 3 horas, cheguei lá por volta de umas 3h30. Encontrei alguns amigos que estavam na fila, a fila estava muito grande também e o sol estava muito quente. Daí a gente matou um pouco de tempo no shopping, que fica do lado, e fomos voltar lá umas 5 horas mais ou menos. O que foi muito bom porque já não tinha mais fila nenhuma, a gente só passou a catraca. Uma coisa que me deixou um pouco receoso foi que no primeiro dia eu vi bem direitinho como era a divisão dos setores. E daí eu vi que a pista premium, ela ficava um pouco afastada do palco, tipo, tinha um soundcheck, e daí tinha um pequeno vácuo, e daí tinha a pista premium.
Como eu disse, o palco secundário ele foi feito para o pessoal da pista comum, e daí eu fiquei imaginando, meu Deus, não vou conseguir ver direito, esse ingresso foi gasto à toa. Mas só foi um desespero bobo mesmo, porque eu vi isso de longe, mas quando eu cheguei lá, a visão era perfeita, tanto que eu consegui essas fotos aqui, que eu postei aí, fez bastante sucesso no Instagram e no Twitter, então não tenho do que reclamar. Porque, tipo, apesar de em muitos momentos a gente só ter a visão deles de costas, ficar por ali também teve as suas vantagens, porque a gente acabou vendo várias coisas que a gente nem imaginava que acontecia por trás do palco montado. Como esse momento aí do Jimin interagindo com a gente em Ampa Man. O show em si foi o mesmo set, algumas brincadeirinhas que eles já tinham ensaiado, como Airplane Part 2, mas uma coisa que eu achei muito legal foi a espontaneidade deles. Vamos lembrar que eles estavam pensando em 3 línguas, português, inglês e coreano, então às vezes dava um bug ali na cabeça deles, mas as interações eram diferentes, eles não ensaiaram um show completo do início ao fim. No primeiro dia, por exemplo, foi muito engraçado quando o Jungkook soltou aquele Juntos e Shallow Now. Eu tinha quase certeza que ele ia usar aquilo no domingo de novo, mas até para não ficar tão robótico, para não parecer que tá tudo muito ensaiado, pelo menos a ideia do que eles queriam falar foi alinhada com a equipe. Em um dia ele provavelmente fala, me diz aí uma coisa engraçada para eu soltar aqui para eles. No outro dia, me ajuda aqui como agradecer esses 2 dias em São Paulo. Esses 2 dias em São Paulo. Agora eu vou trazer aqui algumas curiosidades que, apesar de não serem tão importantes, eu acho que nem todo mundo que estava lá deve ter percebido. O Jungkook depilou a barriga no segundo dia. Eu acho que qualquer fã aí do BTS já deve estar acostumado que na performance de Fake Love tem a hora que ele levanta a camisa e a câmera faz questão de focar. Pois bem, no primeiro dia ele estava com alguns pelinhos ali embaixo do umbigo e no segundo dia ele já tinha retirado. O Jimin no primeiro dia estava visivelmente um pouco mais cansado, eu ouvi um pessoal falando que ele tinha pego um resfriado. Tanto que tem uma parte em The Truth Untold que ele se abaixa assim a cabeça e não consegue terminar a música. E eu vi, todo mundo do meu lado estava falando que ele estava chorando. Só que do que eu percebi, parecia mais que ele estava tossindo. No entanto, no outro dia ele voltou muito mais animado, muito mais disposto, segurou todas as músicas bonitinhos e estava com aquele sorriso maravilhoso dele. O Jin e o Jungkook eram os que mais tinham dificuldade de pronunciar em português o que estava sendo falado no ponto. O que, pra ser sincero, não era problema nenhum, porque se eles soltassem um espirro ali, o estádio ia todo uau! Essa é a verdade. Já por outro lado, o que mais tinha facilidade de falar em português era o J-Hope e, a pronúncia dele é sem defeitos. O V me pareceu ser o mais espontâneo, assim, nas 2 noites, porque, tipo, todo mundo recebia no ponto o que falar em português. Só que teve uma hora que ele começou a falar eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Você via, assim, a sinceridade, assim, a força com que ele falava isso. E eu tenho certeza que a pessoa não estava lá no ponto dele mandando ele falar isso repetidas vezes. E foi logo em Microcosmos, na última música, e tipo, foi a parte mais emocionante do show. O Namjoon era o mais político dos 7, tipo, ele interagia muito, ele sorria muito, ele brincava muito, mas, tipo, você via que ele tava ali meio que com a postura de líder mesmo, tipo, parecia que os 7 estavam brincando e ele ali, vigiando todo mundo. Um projeto que eu não tava sabendo e que a menina do lado foi que me contou lá na hora, era que todo mundo tinha se organizado para montar a bandeira do Brasil no estádio. O pessoal que estava lá embaixo ia acender a luz azul, assim, ia colocar um papelzinho na lanterna do celular para iluminar azul. Todo mundo que estava na cadeira inferior ia acender a amarela, ia colocar um papelzinho amarelo para iluminar amarelo. E todo mundo que estava na superior ia acender a verde. Quando ela falou isso pra mim logo no início do show, eu duvidei, porque tipo, tava muito colorido, tinha muito light stick, tinha muita coisa.
E daí quando eu vi aquilo, eu digo, eu acho que isso não vai dar muito certo não, porque tipo, como é que eles conseguiram organizar 40 mil pessoas pra todo mundo fazer isso ao mesmo tempo? Chegou na hora do final do show, realmente tava. Todo mundo da cadeira superior de verde, todo mundo da cadeira inferior de amarelo e todo mundo que tava lá na pista de azul. Eu fiquei... Armes. Eu tenho uma leve impressão que eles estão gravando algum documentário, algum filme, alguma série pra ser lançada depois, porque, tipo, teve uma parte muito engraçada que eles estavam... Quando eles perceberam a iluminação que o pessoal tinha feito, eles tentaram organizar uma ola de iluminação, tipo, todo mundo abaixa as lanternas e daí da esquerda pra direita ia todo mundo levantando ao mesmo tempo enquanto eles corriam pelo palco. Isso foi tão difícil de organizar que precisou de 2 dias para na última tentativa do domingo conseguirem, porque ninguém estava entendendo o que eles estavam falando. O Jungkook falava, baixo, levanta. Aí daí quando eles vinham correndo, aí todo mundo levantava ao mesmo tempo. Tipo, ninguém estava entendendo o que eles estavam pedindo uma ola. Aí daí, tipo, no primeiro dia não deu certo, eles tentaram assim umas 7 vezes, ninguém estava entendendo o que eles estavam querendo falar. Aí daí no segundo dia, no domingo, o tradutor foi ajudar, só que ele não usou a palavra ola. O tradutor poderia muito bem ter dito, da esquerda para a direita, todo mundo vai levantando os celulares de acordo com o que eles vierem correndo. Essa explicação todo mundo ia entender, só que tipo, não sei o que aquele cara tava falando. E foi engraçado que quando o RM percebeu que não tava dando certo, ele foi tentar exemplificar desse jeito. Guys, tu. Foi engraçado que ele fez isso no sábado e no domingo, e ninguém ainda estava entendendo. Só na última tentativa do domingo foi que eles conseguiram essa ola. Eu não sei se vai ser utilizada porque acho que foi umas 4 tentativas no sábado, umas outras 4 no domingo, e eles iam lá pro palco principal e voltavam correndo pro intermediário. Era pra ola pegar na medida com que eles estivessem chegando, né, passando na metade. A ola saiu, só que tipo, eles já estavam lá no palco principal, acho que eles já estavam cansados de correr. A polêmica da bandeira. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que parece que existe uma política de que eles não podem pegar nenhuma bandeira de nenhum país em nenhum dos shows. E aqui eles meio que quebraram o protocolo e pegaram várias. Tipo, vocês devem ter visto aí já, eles abraçados, eles beijando, eles enrolados na bandeira do Brasil. De todo jeito. Quando me falaram lá na hora que eles não podiam pegar bandeira, eu não tinha entendido muito bem, porque eu não sabia dessa parte. Só que quando eu abri o Twitter, eu entendi, porque tipo, tava em todo o Twitter as fotos deles abraçados com a bandeira do Brasil e tudo mais, e daí os tweets embaixo era todo mundo falando, na Arábia eles não fizeram isso, no Chile eles não fizeram isso, na Inglaterra eles não fizeram isso. E eu até entendi, tipo, eles não pegaram nos outros países e só pegaram aqui no Brasil. Eu acho que isso é mais um motivo para acreditar que eles realmente gostam muito daqui, porque eu tenho quase certeza que isso foi uma quebra de protocolo, porque no domingo eles não pegaram. Eu acho que eles pegaram no sábado, acho que foi uns 4, eu vi o Jungkook, eu vi o J-Hope, eu vi vários deles com a bandeira do Brasil. E daí uma delas tinha até escrito ele não, e o Jungkook levantou ela pro telão e apareceu lá a bandeira do Brasil e um ele não. Eu acho que para não envolver o grupo com política, com coisas que eles não estão a par do assunto, eu acho que talvez esse tipo de coisa seja evitada por conta disso. Mas já aconteceu, todo mundo já viu, eu acho que ali no calor do momento a energia estava tão forte que eles esqueceram que não podiam e acabaram fazendo. Um comentário sobre o final da apresentação nos 2 dias é que, diferente da maioria dos shows que termina com a música mais animada, em clima de festa, explosão e tudo mais, os shows do BTS eles geralmente encerram com a música mais emotiva de cada era. Por exemplo, na Wings Tour eles terminavam com Spring Day, na Love Yourself eles terminavam com Answer, se eu não me engano, e nessa eles terminam com Microcosmos. Meu, fica aquele clima tão emotivo no ar, eles agradecendo, sem script nenhum. E daí quando termina você fica, o que é que eu vou fazer agora?
Gente, eu quero agradecer muito a todo mundo que veio falar comigo nesses 2 dias. Sério, vocês são demais e fizeram esse meu fim de semana ainda mais incrível. Eu prometi que ia mandar um alô pra Manu, então promessa é dívida. Oi, Manu. Mas de verdade, da fila do primeiro dia, assim que eu coloquei o pé fora do Uber, que já veio gente falar comigo, teve um até que me ofereceu uma torta e que me salvou naquele momento porque eu não tinha almoçado ainda, até a hora de ir embora no segundo dia que eu esbarrei em alguém sem querer e daí ela já falou comigo, falou que assistia o canal e que um dos vídeos que ela tinha assistido era o do BTS, como eu conheci o BTS, ela sabia detalhes. Meu, sem palavras. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais longo do que deveria, mas é assim, quando eu não monto o roteiro, só vou falando e vai. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.